It's okay if it's not. Bom dia, mandar aqui no grupo o link. E a mãe acordou, entrou na live. Bom dia. Hoje nós estamos no 17º dia do devocional. Devocional Plenitudes. Quem for assistir gravado, né? E acompanhar aqui, ficar perdido, vai encontrar aqui no perfil. Os outros dias da live estão salvos. E hoje a gente está seguindo com a série do orgulho. O tema é cuidado com a ofensa. E a reflexão de hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao 11. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Hoje a reflexão tá tão assim, forte e poderosa, tá sempre completa, né? Que eu acho que para entender melhor, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Há algum tempo, assisti uma série de pregações do pastor John Bevere. Eu tô lendo aqui, gente, exatamente como tá. Não sei a forma correta de pronunciar. No YouTube, em que ele nos apresenta a ofensa como a maior isca de Satanás para a nossa vida. Ele mostra em inúmeras passagens bíblicas as consequências de um coração ofendido. Veja na passagem deste capítulo. Saul era o primeiro rei ungido por Deus para Israel, um homem que agradava a Deus, mas que pela inveja é uma manifestação de orgulho, do sucesso que Davi estava fazendo no meio do seu povo, encheu seu coração de ofensa. E observe com atenção quando o texto diz que por causa da ofensa de Saul, Deus mandou um espírito maligno se apossar dele, que entra em surto emocional. Saul passou o resto do seu reinado agindo de maneira disfuncional em busca de matar Davi. Pela ofensa do seu coração invejoso, Saul jogou fora seu propósito dado por Deus de governar o seu povo. A ofensa traz à tona o pior que existe em nós. A ofensa é uma brecha espiritual para que espíritos malignos se apossem das nossas emoções e roubem o nosso propósito de vida. Depois que entendi o tamanho da ameaça que a ofensa gera, passei a vigiar meu coração. Mas preciso que você saiba que no primeiro momento, quando eu assisti ao estudo, pensei comigo: não tenho ofensas guardadas, não tenho mágoas de ninguém. Logo, isso não é uma ameaça para mim. Grande tolice. Mais uma vez, o orgulho estava guiando meu pensamento, querendo me convencer de que eu era uma mulher muito evoluída emocionalmente e muito espiritual. Afinal de contas, não tinha nenhum sentimento de ofensa guardado em mim. Mentira. A verdade é que todos nós, em algum momento, dependendo da circunstância ou das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidos. E sabe o que mais nos ofende? Nossos vícios emocionais. Você quer saber quais são os seus mais fortes vícios emocionais? Basta observar que tipo de situação
suscita seus piores sentimentos e comportamentos? Que circunstância os fere e magoa? Quais sentimentos inundam seu coração nessas circunstâncias? Esses são seus vícios emocionais. Durante a infância, recebi muitas críticas, palavras de invalidação, e algumas vezes isso acontecia na frente de outras pessoas. Além de me sentir criticada, eu me sentia humilhada. E como quase toda criança que convive com a crítica, eu tinha uma grande necessidade de conquistar a aprovação dos meus pais e me sentir amada. Mas sempre que eu era invalidada ou criticada publicamente, além de me sentir sem valor e humilhada, eu me sentia injustiçada, como se todo o meu esforço para ser uma boa filha fosse em vão. Eu cresci e dei um jeito de me casar com um homem que sempre que eu errava, me fazia sentir da mesma maneira como eu me senti tantas vezes na minha infância. A responsabilidade por isso era do meu esposo? Claro que não. Eu que sempre dava um jeito de errar, de irritá-lo e provocá-lo, até que ele nutrisse o meu vício em ser criticada, de me sentir humilhada e injustiçada. Parece loucura, mas nossas emoções funcionam assim. A neurociência prova que no nosso cérebro, os vícios emocionais têm o mesmo efeito, chave ferradura, que os vícios químicos como álcool ou entorpecentes. A verdade é que todos nós, invariavelmente, passamos por experiências ruins, umas pessoas mais e outras pessoas menos. Em todas essas experiências, a nossa criança associa um sentimento e um significado. Talvez você tenha se sentido desamado, abandonado, injustiçado, humilhado, comparado, traído, desonrado, desrespeitado, rejeitado. A rejeição é a porta de entrada para o orgulho, e a ofensa é uma fonte de manifestação do orgulho. Entendeu como funciona? Então, essa foi a reflexão que veio hoje, né, da passagem dessa meditação. Eu confesso que essa passagem eu nunca tinha lido ainda. Então eu estranhei aqui, né, quando disse assim, né, que um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Aí eu peguei minha Bíblia e fui ler, né, e a passagem estava lá assim. E da gente meditar nisso, né, nessa reflexão. Outra coisa que eu fui olhar é sobre a neurociência e esse efeito chave ferradura que a autora fala aqui no livro. Eu fiz uma pesquisa assim rápida para entender e ela vai falar assim desses efeitos, né, esses vícios relacionados também com a nossa criança interior. E como todos os dias, é um momento que eu vejo assim de trazer a consciência, da gente refletir sobre isso, buscar mais conhecimento sobre o assunto, falando sempre sobre o orgulho, o ego, a vaidade. Hoje ela nos apresenta a ofensa, que a ofensa também é uma manifestação do orgulho, que a inveja também é uma manifestação do orgulho. E aí vem mais um convite para a nossa consciência, né? Por que eu me sinto ofendida, né? Com os feedbacks da vida. Ontem, no devocional, a gente falou assim sobre os feedbacks. E eu sempre me identifico muito com a Camila, assim, nas reflexões. É lógico que as histórias de cada um são únicas, são diferentes. Mas quando ela fala, assim, de palavras de invalidação, de buscar ser aceita, de as críticas, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou buscando feedbacks o tempo inteiro. Eu passo por um momento, eu reflito e eu fico, né? Mas às vezes eu tenho essa dificuldade de receber os feedbacks quando eu não perguntei. E principalmente se for em público. É como se eu tivesse o meu momento, eu estou disponível, né? Eu quero conversar sobre isso e aprofundar nisso, naquela intimidade. Mas se for um feedback público, eu me sinto como a Camila descreveu. E aí vem
né? De entender essas raízes, de onde que isso veio, entender, né? Muitas vezes as situações das nossas crianças que trazem essas reações são coisas tão pequenas que a gente carrega e nem sabe direito a consciência, né? Sobre isso, sobre trazer as memórias. Eu não tenho tantas memórias assim de infância, nos seus finais de semana, no sítio, todo mundo brincando. Não tenho nada que grave, que marque, assim que possa dizer. Mas ela fala sobre receber muitas críticas, palavras de invalidação, e que às vezes isso acontecia na frente de outras pessoas. E como toda criança desinquieta, né, a gente fica, as pessoas, mesmo os adultos, falam: fica quieta, você não tá vendo que eu tô conversando? Então, às vezes, isso que ela vem explicando, né? A criança vem trazendo isso como se precisasse fazer algo para ser aceita. Ela vai perdendo a sua leveza, a sua genuidade, a sua espontaneidade. Porque muitas vezes, quando nós somos crianças e vamos ser espontâneos, a gente não tem o discernimento de um adulto, né? E muitas vezes a gente é inconveniente mesmo. E as repreensões, né, da forma que são feitas, elas vão trazendo isso. E aí é como diz assim todo mundo: não, a culpa é dos meus pais, é dos adultos, das pessoas que cuidavam. Não, que todos eles têm os seus para enfrentar, teve suas criações, mas é como ela fala que a culpa é do meu marido. Ela também falou que claro que não, que ela sempre dava um jeito de errar, de irritá-lo e provocá-lo, até que ele nutrisse o vício em ser criticada, de se sentir humilhada, injustiçada. E aí vem, quantas vezes na vida a gente tem um parâmetro, né? Um sentimento. E a gente fica repetindo por esses vícios emocionais. Porque a forma como a gente se sente, a gente se coloca nessas situações. E sobre a reflexão das histórias, né? Eu adoro as histórias da Bíblia. Vamos lá. Porque quando eu leio, eu fico tentando imaginar aquela época, a situação e as coisas. E aqui Saul, ele sentiu isso no meio do público, no meio das pessoas, porque eles estavam chegando. E aí quando eles estavam chegando, sendo recepcionados, ele como rei, ele se sentiu inferior, porque as pessoas estavam saudando também Davi. Para ele como rei, tudo bem se falasse que ele matou dezenas de milhares, mas ele ficou indignado porque disse que ele matou milhares. Pensa como Saul se sentiria se dissesse que ele nem matou nada. E Saul já era rei. Isso me faz refletir. Quantas vezes nós nos sentimos assim, indignados, porque o outro teve um mérito naquela situação maior do que o nosso. E Saul, ele perdeu todo o seu reinado, agindo de maneira disfuncional em busca de matar Davi. E aí eu fico refletindo isso. A busca de matar Davi era por quê? Porque aí ele seria melhor do que Davi? Porque aí não teria alguém que matasse dezenas de milhares? Porque na guerra ele matou milhares e Davi dezenas de milhares. Mas Davi já era ungido rei, mas não tinha chegado o seu tempo, porque ele foi ungido quando criança. Mas Saul estava no seu tempo de seu reinado. E perdeu o seu reinado. Perdeu a oportunidade de fazer o que ele tinha que fazer, de cuidar do seu povo. Porque ele ficou preocupado demais com o próximo que ia reinar. Porque ele viu que a bênção de Deus estava sobre Davi. E aí, trazendo a consciência, ela vem. E agora, com muita verdade e humildade, o que o ofende? O que faz você se sentir como aquela criança, revivendo os mesmos sentimentos do passado? Quanto mais lucidez tiver sobre seus gatilhos de ofensas, mais será capaz de não ser dominado por eles. Como nos livramos da ofensa?
O antídoto sempre será o perdão. Todos os nossos problemas vêm de um estado de falta de perdão. E aí, no exercício de hoje, ela traz 2. Escreva quais sentimentos você mais viveu na sua infância e cujas dores hoje, na sua vida adulta, você vê se repetindo em certas situações e com algumas pessoas. Aí é o próximo. Quem você sabe que precisa perdoar e até hoje não conseguiu de verdade? Escreva o nome dessas pessoas. Esses são os exercícios de hoje, trazendo a consciência. E é uma busca, não só de hoje, mas de dia após dia, sabe? Quando as coisas acontecem, na situação lá do dia a dia, você agora ter esse conhecimento e identificar as raízes. Pensa que libertador você identificar que não é aquela situação que está te fazendo se sentir diminuído, menosprezado, que você não é aceito, que não é bem-vindo, mas é apenas o óculos que eu estou vendo aquela situação devido à ótica de coisas passadas. E aquilo vem revivendo uma ofensa que já existe em mim. Não é? Porque aí ela já existe dentro de mim e eu dou esse poder ao outro. Porque, na verdade, eu já estou ofendido. E sabe o que eu mais gosto desse devocional? É que eu acompanho a autora aqui, né? Nas redes sociais. E ver ela falando assim, com tanta humildade, com tanta verdade, se despindo, contando toda a sua história para as pessoas. E hoje é difícil você olhar para ela, para aquela pessoa que ela é hoje, com toda a realização, com todo o equilíbrio, com toda a plenitude, né? Como o livro dela, ela demonstra, assim, pelos seus livros, pelas suas palavras, pelas suas ministrações. Ai. Gente, desculpa. É que é possível ter esse lugar de plenitude. É possível ter esse lugar de cura. E sabe o que é legal? É como a gente lê, né? Que quando viver sem ler é perigoso, que te obriga a acreditar no que as outras pessoas dizem. E aí eu vejo agora também que viver sem consciência é muito perigoso. Porque aí fica trazendo assim fantasma, pesos, mochilas que a gente tá carregando que não precisa mais. Muitas vezes olhar nem é pro outro, olhar para si mesmo. Resgatar essa criança interior que a gente foi, que vive conosco, que faz parte de nós. Dessa criança que viveu e por não ter a consciência de adulto, às vezes rouba o nosso posicionamento de adulto hoje. Porque as nossas ações estão lá enraizadas naqueles padrões do que aquela criança assimilou como certo, como errado, como bem-vindo, como elogio, como que eu preciso fazer para ser bem-quisto, bem-visto, aceito, com oportunidade de fala. E a gente cresceu, né? E isso é uma reflexão que veio assim para mim desde domingo, que eu fui participando do campeonatinho, todo mundo jogando, e eu fiquei de passando mal. E pra mim, não queria falar que é ansiedade, eu nunca falei, não gosto dessa palavra, mas de identificar assim o nervosismo, uma tremura, e na mente ia que eu ia fazer as coisas e não fazer. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E aí eu sou que vou lá pesquisar o ChatGPT. E aí ele me levou pra infância. O que na minha infância poderia ter me fazendo sentido? E assim, eu cresci numa rua com muitas crianças, mas eu era a mais nova dos mais velhos da galera, né? Então eu sempre brinquei no meio assim das pessoas com alguma diferença de idade. E também, até as pessoas mais próximas da minha idade, eu era um pouco assim mais ingênua, assim, de criança, né? A criação, menininha de mamãe, de papai. Então não era de tantas maldades, né? Que a gente não vê criança que você fala assim, essa pra frente, essa é desenvolvida e desenvolve. Não era assim o meu caso.
E aí, muitas vezes, né, tem aquela carta branca, que é só pra criança poder brincar, mas que ele não pega, não tá contando, né, do que foi, do que participou, porque ela ainda não consegue. Então, eu vi que eu revivi isso nesse domingo, de estar lá no meio de todo mundo, o pessoal que já jogava, que já tava no nível bem avançado, e eu iniciante. E eu conscientemente, eu fui assim, não, eu sei que eu não jogo igual o pessoal, mas eu tô indo porque juntos bons eu vou evoluir, vou ficar melhor. Mas aí aquela criança veio, né, de não se sentir acolhida, né? Não é que eu não fui acolhida no ambiente, pelo contrário. É só a insegurança daquela criança de manifestar tudo aquilo que ela reviveu ali na infância, que às vezes inconscientemente nem sabia que tinha sentido. E olha que lindo depois disso, né? Ontem a gente foi jogar, já fui bem melhor com essa consciência. Fui lá, fiz o estudo, entendi essa analogia e já me senti bem melhor. Então, que a gente não seja, né, como Saulo, que já tá reinando, tá com seu reinado e tem perdido de viver o seu reinado, a sua plenitude, porque ele está lá preocupado com o resultado de Davi, com o resultado de outro e se sentindo ofendido com o próximo que vai reinar. Então, para finalizar, todo dia, né, a indicação do louvor, hoje é preciso de ti, de diante do trono, e a nossa oração de encerramento. Eu oro agora ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Pai de toda a eternidade. Só Tu és Deus, só Tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam Tua glória, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia de vida e por ter acesso à Tua palavra que cura e que salva. Eu te peço hoje entendimento e discernimento sobre minhas emoções. Arranca do meu coração, Senhor, todas as raízes de amargura que existem, que toda ofensa que eu guardo em meu coração, de modo consciente ou inconsciente, seja agora eliminada em nome de Jesus. Eu decido, Pai, ter um coração cheio de amor. Que meu olhar para todas as pessoas seja de misericórdia, amor e não de julgamento, rancor ou ofensa. Que os meus olhos sejam bons e que toda a minha vida tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que não existe mais em mim mais falta de perdão e que por isso eu sou livre para ser feliz e viver a vida que Cristo me ensinou a viver. Eu te peço isso e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse devocional é lindo, né, gente? Faz a gente refletir sobre tantas as coisas que não pensamos. E lembrando que o devocional nunca substitui, né, da gente ir na fonte, na palavra. Que tenhamos, assim, um dia cheio da presença de Deus, de discernimento, de consciência, que o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, nos acompanhe e nos traga consciência diante das atitudes. Que a partir do momento que Ele esteja conosco, né, a gente tenha a consciência, que não sejamos mais reféns das ofensas, do ego, do orgulho, da vaidade, dessas questões artimanhas, né, que vêm para roubar a gente da verdadeira identidade de Deus, de filhos amados. Amém? Jesus.